coração fervendo, porque nesse lugar o Senhor habita, nesse lugar o céu está com as portas abertas. Nesta noite o celeiro de Deus está transbordando sobre este lugar. Eu estava meditando cada louvor que aqui foi cantado. A mocidade cantou um hino que, se eu me humilhar, descer, o céu se abre para mim. E as irmãs cantaram que é através da oração, da insistência, da persistência, que o céu se abre. Por isso, nesta noite, o céu está aberto para nós. Depende de cada um nesta noite abrir o seu coração, a sua boca e adorar o Senhor que aqui está. Eu gostaria de ler uma palavra juntamente com a igreja muito conhecida, que Deus falou no meu coração. Se encontra em Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir. Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e impunhe as mãos e que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que tinha 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isto antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na orla da vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Eu estava a meditar nesta palavra quando os hinos que são cantados nesta noite falam que Deus tem uma solução para o teu problema. Aqui nós vemos na leitura da palavra de Deus, em que nós lemos, uma multidão seguia Jesus e o apertava. Outros estavam junto porque queria ver Jesus operar milagre. Nesta noite nós estamos aqui porque temos certeza e confiança que Ele está aqui para operar milagre, como já ouvimos nesta noite. Antes que nós saíssemos dos nossos lares e dirigíssemos até aqui, o Senhor já estava aqui nos aguardando, porque Deus tem algo para mim e para a tua vida nesta noite. Eu creio que cada um de nós, quando saímos dos nossos lares, nos preparamos, pois a Bíblia nos diz: ninguém compareça diante do Senhor de mão vazia. Eu trouxe algo para ofertar ao Senhor nesta noite, e creio que você também trouxe. E quando nós damos aquilo que nós trouxemos ao Senhor, nós o enviamos ao céu, e no céu desce para as nossas vidas também. Pois Jesus nesta noite tem cura, tem salvação, Jesus tem batismo com o Espírito Santo, Ele tem maravilha para as nossas vidas. Aqui nós vemos uma mulher, ou melhor, um pai de família, que estava desesperado porque a sua filha já estava pós a morte. Mas ele, quando ouviu falar de Jesus, nós sabemos que Jesus, diante dos fariseus, diante do sacerdote, diante daqueles que conheciam a lei, sempre tinha um choque. Mas a Bíblia nos diz que aqueles que buscavam conhecer a Jesus, ele procurava se aproximar do Senhor. Assim como Nicodemos foi ter de noite com Jesus, porque sabia que Jesus tinha algo diferente. Jesus transmitia algo que era diferente de todos aqueles que já pregavam. Havia muitos que pregavam naquela época, mas Jesus pregava de uma forma diferente, e nós estamos aqui por causa dele nesta noite, porque ele é diferente e faz maravilha em nosso meio. E aquele homem agora foi atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés, e todo aquele que se prostra diante do Senhor não volta vazio. Deus tem algo precioso para as nossas vidas nesta noite.
somente depende de nós reconhecermos o seu senhorio em nossas vidas, que Ele tem para nos dar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. A Bíblia nos mostra que aquele homem prostrou os seus pés, rogou-lhe dizendo: Senhor, vamos até a minha casa. O que me acha lindo nisso, irmão, que Jesus não faz acepção de pessoa. Ele não olha se somos pobres, somos ricos, de que raça somos. Jesus tem o interesse de abençoar as nossas vidas. O interesse de Jesus é salvar a nossa alma, perdoar os nossos pecados e nos dar a certeza de morar no céu. Ele não faz acepção de pessoa. Ele olhou para aquele homem e falou: pode deixar, eu vou até a tua casa. E no caminho onde Jesus caminhava, uma multidão o seguia. A Bíblia diz que apertava, mas dentre a multidão havia ali uma mulher que tomou uma decisão de tomar teve uma decisão e tomou uma posição. Aquela mulher sofria de uma hemorragia já há 12 anos. Eu não sei quantos anos faz que você está sofrendo, quanto tempo faz que você está passando por essa dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa com toda certeza e convicção na palavra de Deus: este problema pode acabar hoje aqui, esta enfermidade pode ser curada hoje aqui, porque o Senhor que cura, o Senhor que salva está aqui, pois Jesus levou sobre a cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Ele pode mudar a sua história hoje aqui. Depende tão somente de você crer, pois a Bíblia diz: tudo é possível aos que creem, aos que acreditam que Jesus é poderoso para mudar a sua história. Me faz lembrar que eu estava num culto, eu estava com uma pedra nos rins, e o médico diz: olha, não tem como tirá-la. E ali estava me perturbando, mas dentro do culto estava o pastor ministrando a palavra de Deus, e eu ali dizia: esta dor que ali estava me perturbando no culto inteiro, eu disse: ele diz: Jesus pode te curar hoje, se você crer, você vai sair daqui curado. Eu disse: eu creio, Jesus. E aquele culto foi desenrolando, e eu dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. E quando termina o culto, eu saio do culto, a dor ainda estava lá, mas eu fui para casa dizendo: eu fui curado hoje, eu fui curado hoje. E eu fui para minha casa, aquela dor ali estava, mas eu não dei ouvido, né? Ou seja, o inimigo ele trabalha dizendo: olha, você não foi não, você está sentindo ela aí ainda. Mas eu dizia lá dentro de mim: eu fui curado. E quando, irmãos, eu fui deitar, orei, quando eu me deitei, eu já não estava sentindo mais nada, porque Jesus operou o milagre através da fé. Tudo é possível aos que creem. Esta mulher, ela colocou no seu coração: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Mas para chegar até Jesus havia um obstáculo. Quantas vezes, irmãos, nós queremos ser abençoados, mas não queremos abrir mãos de algo em nossas vidas que nos permite aproximar de Jesus. Vou repetir: eu quero ser abençoado, eu quero ser curado, eu quero alcançar de Deus a vitória, mas não quero abrir mão daquilo que me impede de chegar até Ele. Eu olho para a palavra de Deus e volto na história, quando a Bíblia diz de um homem chamado Naamã. Ele era um homem leproso, de uma enfermidade, um homem de grande respeito, de grande autoridade, mas era leproso. E dentro da sua casa trabalhava uma jovem crente, fiel, que não se envergonhava de testemunhar do Deus de Israel. Ela disse: ah, minha senhora, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está lá em Israel, ele seria curado da sua lepra. Aquele homem não perdeu tempo de ir até lá, mas quando chega até a casa do homem de Deus, a Bíblia diz que ele foi ciente que o homem de Deus, na sua mente, ele chegaria lá, o homem de Deus se punha diante dele, colocaria as mãos e faria a sua oração ao Deus de Israel, e ele seria curado. Esta era a vontade dele, é o pensamento dele, mas eu quero dizer que
Deus não trabalha da forma que nós pensamos. Deus nesta noite está agindo, Deus está trabalhando nesta noite, não da maneira que você quer, da maneira que você pensando, mas conforme o querer dele. Aquele homem disse: eu pensava que ele sairia, punha as mãos sobre mim e oraria ao seu Deus e me curaria. Mas o profeta diz: vai, lava-se 7 vezes no Jordão. Talvez ele disse: mas o Jordão, como nós vemos, né, tem tantos rios mais limpos, mas no Jordão, por que tem que ser da forma dele? É porque é assim que Deus quer operar na sua vida. É desta forma. Primeiro passo para ser abençoado: submeter à vontade de Deus, ser obediente à vontade de Deus. O homem de Deus deu a palavra: você vai e lava, mas ele não quis se submeter. Ele disse: não, teria que ser diferente. Mas nesta noite Deus te convida a descer nesta noite e submeter à vontade de Deus, para que a obra de Deus aconteça, o milagre de Deus na sua vida. Descemos e submetemos à vontade de Deus. Ele disse: não pode ser, eu não vou fazer isso. Mas você não quer ser abençoado, você não quer ser abençoado, você não quer prosperar, você não quer ser salvo, mas tem que descer, tem que entregar a tua vida a Jesus, render aos pés do Senhor, para que o milagre aconteça na sua vida. Mas ele ainda assim ficou resistindo. Mas eu louvo a Deus que sempre perto daqueles que muitas vezes não quer se submeter à vontade de Deus, tem alguém para ajudar, para aconselhar, para dizer: olha, se ele pedisse coisas difíceis não faria. Ele só pediu para descer 7 vezes no Jordão. O senhor não quer ser abençoado, o senhor não quer ser curado, você não quer ser curado, receber a tua bênção? Se submeta à vontade de Deus, à ordenança do homem de Deus, e alcance a vitória para a tua vida. Aquele homem agora, irmão, né? Parece que eu estou vendo Naamã caminhando para o Jordão, e aquela expectativa desceu uma vez. Quando saiu leproso. Talvez, né? Ele pensou: cadê? Aí alguém diz: é 7 vezes, desce mais uma. E ele desce mais uma, e foi indo. Irmãos, para receber a vitória de Deus tem que ser persistente, tem que insistir, não desista. Irmão, jovem, não desista, persista em buscar ao Senhor, em orar, em consagrar a tua vida, para que você possa alcançar a vitória de Deus. Não é uma oração que vai resolver muitas das vezes, não é 2, não é 3, às vezes precisa orar mais do que uma, mais do que 2, mais do que 6, às vezes é 7, porque nisso você está demonstrando para Deus que você quer alcançar, e nisso você está mostrando para Deus: eu creio, Senhor, não importa, este é o preço que eu tenho que pagar, eu vou pagar porque eu quero ser abençoado, eu quero alcançar a minha vitória. Insista, não desista. Nesta noite Deus trouxe aqui para esta palavra: não desista. Ele pensou que poderia ser daquela forma, mas Deus tem trabalhado na sua vida, e Deus quer que você não desista. A tua vitória está perto, insista mais um pouquinho. Aquela mulher, ela foi até Jesus, mas havia uma grande multidão que impedia de chegar até ele. E eu comecei a meditar, irmão, na vida desta mulher. Eu não sei de que forma você entrou aqui. Aquela mulher, ela foi até Jesus com a sua vida emocional destruída, porque uma mulher na situação que ela estava não podia estar em meio à sociedade. Ela sofria de um fluxo de sangue, e a mulher nessa situação ela tinha que se apartar. Ela não podia estar entre o povo, mas ali ela se esforçou. Ela disse: eu vou até ele, porque sei que ele tem a solução. Ela estava sofrendo emocionalmente, fisicamente aquela mulher estava sofrendo. A minha esposa passou por uma experiência semelhante, que foi quando um dia eu fui ao médico várias vezes,
não tinha solução. Foi quando eu disse: hoje eu mudo a história. Hoje eu vou procurar outro médico para que tenha uma solução, senão minha esposa vai perecer, ela vai morrer. Os médicos olhou e falou: olha, eu não tenho mais o que fazer. Mas aí eu fui na direção de Deus, Deus mostrou um, e Ele me colocou as mãos e disse: olha, ela está morrendo. Se ela não tomar 2 bolsas de sangue amanhã, ela pode sofrer um colapso, aonde rim, pulmão, coração, fígado, qualquer um desses órgãos pode parar, porque ela está morrendo. E o que eu quero chamar a atenção nesta noite, irmãos, esta palavra está ardendo no coração. Muitas vezes pessoas estão dentro da igreja, estão enfermas, estão morrendo espiritualmente aos poucos e não estão se dando conta. Mas nesta noite Deus te chama para ter um encontro com Jesus. E nesta noite você busque força. A Bíblia diz: buscaram forças na fraqueza, tiraram força. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela tirou força e foi até Jesus, porque Ele é o dono da vida. A Bíblia nos diz que o ladrão veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquela mulher tirou força das fraquezas. Ela era uma mulher que emocionalmente estava sofrendo, fisicamente sofrendo, espiritualmente. Quem sabe até no seu casamento já estava destruído também. E você está vivendo uma vida semelhante espiritualmente. Mas nesta noite Deus quer fazer algo na sua vida. Eu fiquei esta tarde, busquei uma palavra diferente desta para trazer nesta noite aqui. Mas Deus não me encaminhou para nenhum lado, senão nesta palavra. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é espírito e vida. É nesse espírito que Deus está nos guiando nesta noite. Porque Deus ama a tua vida, Deus ama a tua alma. E Ele nos trouxe aqui para nesta noite você tocar em Jesus e ser curado nesta noite, ser curada, mudar a sua história, a sua vida. A Bíblia nos mostra que Deus quer que nós tenhamos uma vida plena com o Senhor. Nós temos que andar, irmãos, não somente na superfície. Deus quer que nós entremos para dentro das águas profundas e sentimos a glória e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu me lembrei daquele pastor que pregou na terça-feira. Ele dizia: todo culto que eu entro, eu falo línguas estranhas. Todo culto que eu chego, que eu oro, que eu busco ao Senhor, eu alegro a minha alma, eu renovo o meu espírito na presença do Senhor. E é desta forma que Deus quer fazer conosco. Esta mulher, ela tinha uma convicção. Por isso que eu disse no início deste culto: eu saio da minha casa nesta noite cantando os louvores, hinos de adoração ao Senhor, porque eu vim aqui para adorar a Deus, eu vim ofertar a Deus o meu louvor. Eu estava olhando para a Bíblia Sagrada e achei lindo quando Abel e Caim foram ofertar ao Senhor. A Bíblia diz que Caim levou ali agora do fruto da terra, e Abel levou o cordeiro melhor do seu rebanho e as gorduras. Eu sempre li esse versículo, mas nunca atentei-me para tal. Ele levou o cordeiro para o sacrifício, mas levou ainda mais as gorduras. Porque eu tenho que trazer para Deus não somente aquilo costumeiro, mas eu tenho que dar algo mais para o Senhor, porque é um reconhecimento do que Deus tem feito e faz na minha vida. Quando eu e você trabalhamos nesta área de entender e compreender que primeiro nós recebemos de Deus para depois ofertar, nós vamos receber a nossa bênção antecipada. Você vai ser abençoado antecipado. Se a bênção estava para lá, vamos dizer, para dia 25 de fevereiro, ela vai chegar antes da sua vida, quando você entender que Deus é o Senhor da sua vida e que Ele está no controle de tudo.
Esta mulher disse: tão somente eu tocar. Nesta noite, esta mulher nos dá um grande exemplo de insistência. Esta mulher disse: eu vou romper as barreiras. E quando eu e você, irmãs, nós rompemos as barreiras, quando nós lutamos para buscar, para chegar até Jesus, para poder ser abençoado, quando nós assim entendemos que temos que abrir mão de muitas coisas para sermos abençoados. Eu quero ser abençoado, mas eu não quero abrir mão disso ou daquilo. Mas quando nós não abrimos mão, nós vamos sempre ter barreira entre nós e Deus, irmão, e não vamos conseguir alcançar a nossa vitória. Mas quando eu e você abrimos mão, entendemos que nós temos que depositar tudo aquilo que nos impede de ser cheio de Deus, cheio do seu Espírito, nós depositamos diante do altar de Deus, as bênçãos virão sobre as nossas vidas. Eu tenho que colocar diante de Deus, porque há coisas na minha vida que às vezes eu não consigo libertar. Há coisas na vida do jovem, da jovem, do moço, da moça, do irmão, da irmã. Ele diz: eu não consigo me libertar. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero ser fiel, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas há algo que me impede. Mas nesta noite eu te convido a depositar, a colocar diante do altar de Deus, entregar nesta noite diante do altar de Deus. Pois a Bíblia diz: se você tem algo contra o teu irmão, não você vai ter que deixar a oferta diante do altar, consertar, depois volta e oferece. Deixa diante do altar, porque quando eu deixo diante do altar, a bênção de Deus vem sobre a minha vida. E eu quero que você nesta noite adore a Deus comigo, dizendo que tudo deixarei diante do altar. Quando estão dispostos a deixar diante do altar de Deus nesta noite tudo aquilo que impede de você ser abençoado? Então você vai dizer nesta noite comigo: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir, porque estás a pedir, quando tudo deixares no altar de Deus, nós vamos ser diferentes. Um crente alegre, avivado, cheio do Espírito Santo. Um crente, irmãos, que para ele não há barreira, não há dificuldade. O salmista Davi, no Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas pastor, como assim? Nada me faltará. Parece, irmão, até algo tão estranho a olhar para esse versículo, porque às vezes nos falta dinheiro, às vezes nos falta amigo, às vezes nos falta, irmão, emprego, às vezes falta tantas coisas. Mas quando o salmista expressa nesse salmo que nada nos faltará, ele quer dizer que o Senhor sempre estará ao teu lado. Não importa o que acontecer, o Senhor está ao teu lado, porque ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Nesta noite, uma palavra de Deus que veio ao meu, ao seu coração nesta noite, é para que nós nesta noite abrimos nossas mãos daquilo que nos impede de chegar até Jesus, de sermos abençoados, e nós, pela fé, vamos tocar no Senhor e vamos receber a nossa bênção. Assim como aquela mulher recebeu a cura, você também pode ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Aquele que ainda não é crente, abra mão nesta noite de tudo aquilo que impede você de chegar a Jesus, e entrega-se, renda aos pés do Senhor, e a vitória será grande na sua
queremos também deixar esse apelo para você. Você que pela primeira vez, e mais vezes, entrou nessa casa de oração. Você nesta noite tem a oportunidade para se render aos pés do Senhor. E esse momento é o momento mais importante das nossas vidas, da sua vida. Talvez você tenha batido em várias portas, tenha procurado vários caminhos, mas nessa noite o Senhor bradou vitória na sua vida. Nessa noite Jesus te chama, Ele te convida. E eu quero perguntar se tem alguém. A igreja ora nesse momento. Se tem alguém do lado das irmãs, do lado do jovem, está chegando a hora. Glória a Deus. A igreja se coloca de pé. Aleluia. Deus é fiel. Deus com certeza tem uma obra gloriosa na vida dessa alma. Talvez você tenha batido em várias portas, tenha procurado vários caminhos, mas Jesus, Ele está de braços abertos nessa noite para te abraçar. Ele está te abraçando nessa noite. Oh glória, aleluia. E com certeza a sua vida vai ser transformada. Um dia eu entreguei a minha alma para o Senhor, aleluia, e até hoje eu não me arrependo. Quando tudo estava perdido para mim, Jesus bradou uma vitória na minha vida. Quando os meus amigos me desprezaram, quando meus familiares me desprezaram, cantava a Súria, Jesus bradou vitória. Tem mais alguém? Não perca essa oportunidade. Jesus te chama, Ele te convida, Ele te ama, Ele te chama nessa noite. Glória a Deus. Tenho certeza que o teu coração ele bate